Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, amanhã começa mais um feriado prolongado e muita gente vai aproveitar para viajar. Só em São Paulo, a expectativa é de que 5 milhões de veículos circulem pelas rodovias do estado. Mas antes de pegar a estrada, é preciso checar as condições do carro. O repórter Fernando Jesus preparou uma reportagem especial explicando os cuidados que devem ser tomados. Vamos ver. Nesse feriado prolongado, mais de 500 mil motoristas devem passar pelas principais rodovias e estradas do país. E um detalhe muito importante que os motoristas acabam deixando de lado é a manutenção preventiva dos veículos. Uma viagem que deveria ser tranquila acaba trazendo dores de cabeça antes mesmo de chegar ao destino. Além de comprometer o funcionamento do veículo, a falta da manutenção preventiva pode colocar a vida de condutores e passageiros em risco. E por esse motivo, os profissionais recomendam uma revisão na oficina antes de pegar a estrada. Se perceber qualquer barulho na parte da suspensão, já é o momento de levar à oficina. Porque na oficina nós vamos detectar se esse barulho é algo simples, que não compromete a segurança, ou se é algo que já pode estar comprometendo a segurança. Muitas pessoas negligenciam, ouvem um barulhinho, não ligam e andam. Não necessariamente na viagem, pode ser no trânsito mesmo. E a peça acaba quebrando e compromete a segurança. Na estrada, muitas coisas acontecem por falta de manutenção. Outra coisa é verificar o estado dos pneus. Às vezes a pessoa não tem conhecimento, mas na oficina o reparador tem um conhecimento se os pneus estão em boas condições ou não, mesmo que ele não trabalhe com pneus. Mas ele vai indicar a troca, porque pneus ruins podem causar um acidente. Além dos sinais externos que o veículo indica a necessidade de uma visita ao mecânico, o motorista também deve estar atento ao painel do veículo. Cada luz acesa indica um problema diferente. Se aparecer alguma luz acesa no painel do carro, luz da injeção eletrônica, que é uma luz amarelinha, uma luz vermelha do óleo, da temperatura, do freio, deve levar imediatamente para a oficina para verificar o que está acontecendo. Não pegue a estrada com a luz acesa sem saber que luz é aquela. Porém, existem outros fatores que garantem a segurança dos motoristas e passageiros durante a viagem. O uso do cinto de segurança é indispensável e o celular deve estar sempre no suporte de painel, longe das mãos do motorista. Usar o cinto de segurança, não usar o celular para quem não venha se distrair e causar um acidente. Quais manutenções você costuma fazer antes de pegar a estrada? Freio, troca de óleo, pneu, embreagem. Além da segurança, um carro em más condições pode gerar problemas com a Polícia Rodoviária Federal. A PRF montou um esquema de fiscalização especial para o feriado prolongado nas principais rodovias. Está fazendo uma boa viagem? Está com sua habilitação, documento do veículo aí? A PRF ela tem alguns focos, principalmente aqueles temas que envolvem diretamente a segurança viária. Então fiscalizaremos principalmente o uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção de criança, que são as cadeirinhas, os assentos de elevação. A fiscalização do uso de álcool, são as blitz de lei seca, que utilizam os etilômetros. A fiscalização da velocidade, então, além dos radares fixos, que já estão instalados, todos eles estão operando, também os radares portáteis da PRF serão utilizados para coibir a quantidade de infrações de velocidade e para tentar reduzir o número de sinistros. E também fiscalizaremos o uso indevido de acostamento, o trânsito em acostamentos e as motocicletas e os motociclistas. Melhor do que viajar é voltar para casa. E o mais importante é voltar com vida, sem causar nenhum acidente. E a previsão do tempo não é nada boa para quem pretende viajar no feriado. Segundo a Climatempo, uma frente fria que atinge o Brasil deve causar queda nas temperaturas e chuva nos próximos dias. Vamos conferir. Mais um feriado prolongado se aproxima. Mas o tempo não deve ajudar quem pretende aproveitar a data para viajar. Segundo os meteorologistas, uma frente fria que começa a se formar no sul na sexta-feira deve deixar o tempo instável em boa parte do país nos próximos dias.
As condições para chuva no Brasil ainda estão altas devido à grande umidade que ainda está disponível e às altas temperaturas na atmosfera que estão acima dos padrões para esta época do ano. Além de impactar diretamente o sul, a frente vai avançar para o sudeste e deve chegar ao litoral da Bahia, o que deve trazer chuva para essas regiões. O sistema também deve espalhar um ar mais frio, de origem polar, sobre o país. O sul deve ser a única região que realmente deve sentir um frio mais intenso. Há possibilidade de geada no amanhecer de domingo e de segunda-feira. Já em boa parte do sudeste e do centro-oeste, o ar deve somente refrescar e diminuir a sensação de abafamento. E ainda as condições para a chuva, tanto para o feriado prolongado de Páscoa como o de Tiradentes, são altas para boa parte dos estados brasileiros. Olha aí, independente do clima e do lugar onde as pessoas vão passar o feriado, uma coisa é certa, não vai faltar chocolate. E nem os preços altos devem afetar o consumo. A estimativa é de um aumento de 30% na venda dos ovos de Páscoa. O chocolate está cada vez mais salgado, mas não no sabor, e sim no preço. A alta do valor do cacau faz com que os tradicionais ovos de chocolate fiquem cada vez menos acessíveis. É o que diz o levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E mesmo com os preços nas alturas, o consumo do produto deve aumentar. De acordo com as empresas de transporte logístico, são quase 2 milhões de caixas de ovos de chocolate enviadas para os comércios, o que representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior. E a preferência do consumidor é pelos ovos de Páscoa, mesmo com as barras de chocolate tendo o mesmo peso e sendo mais barata. O valor simbólico do produto pesa na hora de fazer a escolha, principalmente para as crianças. Olha, vamos mudar de assunto agora para fazer um alerta. Um novo vírus que ataca celulares consegue roubar a chave Pix e tirar todo o dinheiro da conta da pessoa. Veja os detalhes nessa reportagem. Criminosos inventaram um novo golpe para invadir as contas bancárias e roubar o dinheiro das pessoas. Eles utilizam joguinhos de celular para infiltrar um vírus no dispositivo e acessar os aplicativos. Os especialistas afirmam que o golpe se esconde atrás de um aplicativo falso que se disfarça em outros apps populares e oferece prêmios para quem joga. Os golpistas só precisam focar em alcançar novas pessoas enquanto o vírus realiza o golpe. O programa instalado no celular da vítima consegue trocar a chave Pix durante uma transferência bancária para a conta do criminoso. O vírus pode não só alterar o destino do dinheiro, mas também pode mudar o valor da transferência, com base na quantidade de dinheiro que a vítima tem no banco. E tudo acontece com a autorização das vítimas. Quando o aplicativo é instalado, o vírus pede permissão de acessibilidade por meio de uma mensagem que vai aparecer até que a vítima aceite. Essa é uma ferramenta criada para pessoas com deficiência que precisam usar o celular. Esse tipo de crime pode acontecer mesmo com o celular desligado. As empresas de segurança tecnológica orientam os usuários a se protegerem contra esse golpe. Uma das orientações é colocar reconhecimento facial ou a autenticação biométrica com trava para acessar o aplicativo do banco para evitar as fraudes. Outra medida é nunca permitir opções de acessibilidade ao celular. E, por fim, proteger o celular com uma senha de segurança pode evitar esse tipo de crime. Bom, vamos fazer um giro pelo país com os nossos repórteres para a gente saber o que é notícia nesta quinta-feira. E olha só, agora você vai ver uma imagem incrível. Parece até um filme policial. Um homem, ele se agarra à janela de um ônibus e luta com o motorista do ônibus e acaba conseguindo assumir a direção do veículo. Tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro e o Anderson Nascimento vai contar os detalhes dessa história. Um homem invadiu um ônibus, entrou em luta corporal com o motorista e assumiu o controle do coletivo que estava a caminho da Baixada Fluminense e na tarde da última terça-feira na Taquara, zona oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava nervosismo e tinha sinais de agressão. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o invasor aparece dirigindo o ônibus sem camisa. As imagens também mostram um homem de camiseta preta pendurado do lado de fora, tentando entrar no veículo. Ele chega a chutar a janela e parece tentar impedir que o ônibus siga adiante. Equipes do 18º Batalhão de Polícia Militar de Jacarepaguá foram acionadas para uma ocorrência de roubo de coletivo na Estrada dos Bandeirantes e encontram um homem conduzindo o veículo no lugar do motorista. O condutor afirmou à polícia que entrou em luta com o bandido, que assumiu a direção do coletivo. O preso
foi levado para a 32DP, na Taquara, onde o caso foi registrado. Em nota, a empresa Nossa Senhora da Penha afirmou que repudia mais esse episódio de violência no transporte público e ressalta que colabora com as autoridades de segurança em ações de prevenção e repressão. E olha só, as pessoas que são donas de propriedades nas fronteiras do Brasil têm até outubro para regularizar a documentação de posse. E se isso não for feito, elas podem até perder o terreno. O repórter Wellington Pael vai explicar agora como funciona esse processo. Proprietários de terras localizadas em áreas de fronteira a uma distância de até 150 quilômetros da linha internacional têm até o dia 22 de outubro para regularizar ou ratificar a posse dos imóveis. Como a burocracia é grande, para dar tempo de fazer todos os procedimentos, é importante começar o quanto antes. O prazo foi estabelecido pelo governo federal como parte de um esforço para atualizar os registros fundiários e também reforçar a segurança jurídica nessas regiões estratégicas. A medida vale para todo o Brasil e impacta milhares de propriedades em 11 estados brasileiros. Somente aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, são pelo menos 30 mil áreas em 45 municípios que estão total ou parcialmente inseridos na faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia. Quem não comprovar a legalidade dos títulos de propriedade corre o risco de perder o domínio da terra. Se não for realizado a entrada e a regularização da ratificação até outubro, até 22 de outubro desse ano, 2025, a legislação já coloca que essas terras, esses imóveis rurais, eles vão ser expropriados. Como isso vai acontecer, ainda fica uma questão em aberto. É só colocada a sanção, por assim dizer. Agora, muitos especialistas estão debatendo que, muito provavelmente, isso vai demandar uma segunda legislação ou, enfim, alguma segunda forma para você quebrar e esquematizar como vai ser o procedimento disso. Por quê? A gente entende que a propriedade vai ser expropriada, tudo bem, mas como fica a questão do usufruto, por exemplo? A posse. O titular daquela propriedade perde a titularização, a propriedade, mas ele perde também a posse? Ele pode ficar como usufrutuário? São algumas questões e alguns questionamentos que a legislação, da forma como está, não responde. Só não precisa fazer o procedimento quem já tem matrícula com a averbação da ratificação realizada pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, como é o caso dos assentamentos, por exemplo. A lei federal exige a ratificação dos títulos tanto das terras públicas concedidas pelos estados, quanto das situadas na faixa de fronteira, sem a necessária anuência da União. A regularização é obrigatória para imóveis com área superior a 15 módulos fiscais, sendo que o tamanho de cada módulo é diferente em cada município. Já para propriedades com área igual ou inferior a essa medida, não há um prazo definido em lei para a averbação, mas o processo continua sendo necessário para garantir essa segurança jurídica. Outro ponto fundamental é a ratificação, que é feita com base na matrícula individual de cada imóvel, ou seja, o procedimento deve ser realizado separadamente para cada registro imobiliário. Os 15 módulos fiscais de que trata essa lei, ele deve ter como marco o tamanho do imóvel na data de promulgação da lei, ou seja, 22 de outubro de 2015. Às vezes acontece de um imóvel ser bastante grande e depois ele ser desmembrado em várias matrículas. Então, por mais que uma matrícula hoje não tenha esse tamanho, se ela é oriunda de um imóvel que anteriormente, na data dessa lei, em 2015, era de tamanho igual ou superior a 15 módulos fiscais, ele também precisa fazer esse procedimento de ratificação. Outro detalhe importante a ser observado é que, às vezes acontece de uma propriedade rural, por ser muito grande, possui várias matrículas registradas em cartório. Então, esse procedimento deve ser realizado considerando cada matrícula de forma individual. Vale lembrar ainda que essa faixa de fronteira não leva em consideração somente as cidades que são gêmeas com as de outros países, mas aquelas que estão dentro da abrangência estabelecida em lei como crítica para a segurança nacional.
E olha só, o governo federal lançou hoje o Simpatinhas, que será uma espécie de RG para cães e gatos. Veja agora como vai funcionar esse cadastro com o Alexandre Cardoso. O presidente Lula anunciou o lançamento do RG Animal. O Registro Único Intransferível vai ajudar na localização de pets e também vai avisar os tutores sobre campanhas públicas de vacinação e castração. Os dados vão compor o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, chamado pelo governo de Simpatinhas. O cadastro foi criado por uma lei aprovada em dezembro de 2024, no Congresso Nacional. Atualmente, o Brasil conta com 62 milhões de cães e 30 milhões de gatos. Desse total, cerca de 35% vivem nas ruas ou em abrigos em todo o país. Para o Executivo, o controle populacional ético dos bichinhos é uma demanda que não pode ser adiada. As medidas serão administradas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Segundo o governo, o registro de cães e gatos será vinculado à plataforma gov.br e gratuita. Além dos dados, os responsáveis, o cadastro terá endereço, idade, raça e histórico de doenças e vacinas de cada animal. O cadastro vai gerar uma carteirinha com foto do cachorro ou do gato e também um QR Code que pode ser impresso e preso na coleira. E olha só, o mel produzido em Santa Catarina está sendo reconhecido mundialmente. O produto, produzido por uma empresa do sul do estado, ganhou uma medalha de ouro em uma premiação internacional que aconteceu em Paris. A Michele Veiga vai contar essa história. E o melhor mel do mundo em qualidade, eleito no Paris Running nesse ano, é de Araranguá, no extremo sul catarinense. Isso mesmo, a cidade das avenidas, como é conhecida, agora é a cidade do mel. Uma empresa, a Alpes, que tem 25 anos de tradição na fabricação do mel, levou o seu produto para exportação e agora participa de feiras no mundo inteiro e desta vez foi classificada na categoria qualidade como o melhor da exposição, que é claro, tinha méis aí do mundo inteiro. A qualidade da Alpes vem principalmente desse amor pela fabricação do mel passado de geração em geração. Santa Catarina tem uma particularidade na fabricação de mel, até porque nós temos Içara, que é considerada a capital do mel, que já teve esse título até com as fabricantes de melhor do mundo, de melhor do estado, de melhor do Brasil, e agora esse título vem consagrando o sul catarinense mais a cidade de Araranguá. A qualidade, a cor, o sabor do mel, tudo isso foi levado em conta na premiação. Lembrando, né, para quem não é consumidor, deveria ser, mas não é consumidor do mel ou não sabe, cada mel tem uma qualidade dependendo da floração aonde as abelhas vão buscar o néctar para fazer a fabricação. Então, o melhor mel do mundo é do Brasil, é de Santa Catarina, é de Araranguá. E olha só, nós vamos mostrar agora um flagrante de roubo de celular que também aconteceu no Rio de Janeiro. Menores vestidos com uniformes escolares roubaram uma idosa. Olha só que covardia. Confira os detalhes novamente com o Anderson Nascimento. Vídeos de câmeras de segurança mostram menores de idade furtando o celular de uma idosa na zona norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira. Vários deles utilizavam uniformes escolares da rede municipal de ensino. A senhora, que não teve o nome divulgado, tinha acabado de sair de um prédio na Avenida Dom Helder Câmara, próximo ao Norte Shopping. Ela foi abordada por 2 menores de idade. Um deles rouba o celular da idosa enquanto o outro a empurra. Em outro vídeo que circula nas redes sociais, um jovem de casaco preto passa pelo que parece ser o mesmo grupo. De repente, ele é encurralado por 3 menores com uniformes da rede municipal de ensino. A partir daí, vários deles, entre meninos e meninas, se juntam para roubar o celular do jovem e começam a agredir a vítima, que cai no chão. Agentes do programa Segurança Presente foram à região e recuperaram 2 celulares roubados. Os crimes, segundo a nota, aconteceram entre o Norte Shopping e a rua Henrique Shade. Um outro crime, este sem imagens, aconteceu em frente a uma escola particular, também no Meia.
A equipe do Segurança Presente fez buscas em ônibus acompanhado das vítimas e localizou com um deles o celular. A ocorrência foi encaminhada para 25DP. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Caio, boa tarde. Seja muito bem-vindo. E, Caio, vamos começar com uma notícia péssima, eu diria, para o futebol brasileiro, mas especialmente para o santista. Neymar lesionado mais uma vez, infelizmente, né, Caio? Pois é, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o craque do Santos aproveitou apenas 33 minutos do jogo de ontem contra o Atlético Mineiro até sentir a mesma lesão na coxa. Neymar saiu até em lágrimas do campo, vamos ver. Um balde de água fria caiu na cabeça do torcedor santista na noite de ontem. Enquanto se desenrolava o primeiro tempo da partida entre Santos e Atlético Mineiro, o craque Neymar sentiu a coxa esquerda mais uma vez e deixou o campo em lágrimas, visivelmente muito triste e frustrado. No fim da partida, o Santos saiu vencedor pelo placar de 2-0. Neymar já vinha tratando dessa lesão desde o dia 6 de março, quando a equipe médica do Peixe decidiu afastá-lo dos treinos para concentrar somente no tratamento. Depois desse período preventivo, Neymar foi liberado para treinar com bola e se sentiu bem. Ele jogou um amistoso contra o Água Santa por 30 minutos e recentemente atuou o segundo tempo todo diante do Fluminense sem dor, gerando toda a expectativa de que em seu retorno à Vila, o craque enfim estaria 100% para atuar durante o jogo. Na noite de ontem, contra o Atlético Mineiro, Neymar foi titular pela primeira vez em 45 dias. No entanto, o atleta disputou apenas 33 minutos até sentir a mesma dor, chorar e pedir substituição. Agora o craque fará novos exames que apontarão qual novo período em que ele ficará de fora dos gramados. O contrato de Neymar termina no dia 30 de junho e o Santos imagina que haverá acordo para renovar. Até aqui, o meio-atacante atuou em 9 jogos, com 3 gols e 3 assistências. E, cara, depois de mais uma rodada, né, do Brasileirão, outro treinador foi demitido. Olha só, é quase uma demissão por rodada, Caio. E parece que nas próximas rodadas vai continuar essa sequência de técnicos demitidos, Kleber. Bom, em 4 rodadas, 3 técnicos do Brasileirão já caíram. E olha, tem time paulista querendo trazer um ex-técnico de seleção para o seu comando, veja só. A dança dos técnicos no Campeonato Brasileiro segue em ritmo muito alto após 4 rodadas do Brasileirão. Mano Menezes pelo Fluminense, Pedro Caixinha pelo Santos e agora Gustavo Quinteiros pelo Grêmio já saíram de cena do comando dessas equipes e muitas outras novidades podem pintar em breve. O Fluminense rapidamente resolveu a falta do treinador e trouxe Renato Gaúcho. A decisão até o momento deu muito certo. Isso porque, no comando de Renato, o Flu venceu as 3 partidas do Brasileirão e segue colado nos líderes. Já o Santos tinha conversas avançadas com Jorge Sampaoli, mas parece que o negócio esfriou. O Grêmio já começou sua busca por um novo treinador após a demissão de Quinteiros, mas nenhum novo nome surgiu como provável substituto do argentino. Já uma grande novidade que pode pintar no futebol paulista é Dorival Júnior. Diferentemente do que todos achavam, que ele poderia vir para o lugar de Zubeldia, que não está nada bem no São Paulo, o nome do ex-técnico da seleção brasileira está sendo discutido em Itaquera. Isso porque o Corinthians estuda a demissão de Ramon Dias, que não tem conseguido dar sequência no bom futebol do timão, e de acordo com rumores, Dorival já estaria apalavrado com o Alvinegro. O único time dos 4 grandes de São Paulo que Dorival ainda não dirigiu, se confirmada a negociação, o técnico de 62 anos chegará com a missão de colocar o timão no caminho dos títulos mais uma vez. Tem uma informação que não está nessa reportagem, é legal a gente comentar. O Santos pode ter uma alternativa diferente para o comando da equipe, já negociou com alguns técnicos, mas pode ter uma escolha aí inesperada. Conta pra gente. Pois é, Kleber. Bom, nessa alta procura aí por técnicos da Europa, né, e treinadores renomados, o Santos diz que não descarta a possibilidade de efetivar o César Sampaio, que hoje é o técnico interino do clube. E essa seria uma bela aposta do Peixe, né, para a sequência do campeonato. Eu concordo também, hein? Quem sabe essa solução caseira não dê certo, né? Agora, com relação aos outros times, né? O Corinthians, que é o grande destaque aí, será que o Dorival já estaria acertado? Pelo jeito, o argentino está com horas contadas, não são nem mais dias, né, Caio? É verdade, Kleber. Bom, essa mudança seria, sim, bombástica, né, para o futebol paulista, também para o futebol nacional, até porque todo mundo esperava que o Dorival aparecesse no Morumbi, né? Todo mundo imaginaria que ele voltaria a comandar o São Paulo, porque o Zubeldia não está bem, acabou empatando mais uma, não venceu no Campeonato Brasileiro. Mas essa notícia de que o Dorival pode estar chegando no Corinthians seria realmente uma boa novidade para o timão, até porque o Ramon Dias não tem conseguido dar sequência nas vitórias, o time tem mostrado bastante dificuldade, principalmente na marcação, então vamos ver se o Dorival dá um jeito aí no Corinthians e volta aos títulos do timão.
E o detalhe curioso em relação ao Dorival é que ele já foi técnico do Santos, onde ele despontou, né, brilhou, já treinou o Palmeiras na sequência, depois foi campeão pelo São Paulo. Ou seja, só falta o Corinthians, né, Caio? Falta o Corinthians, né? Ele é um técnico bem rodado no futebol brasileiro e tá faltando o Corinthians e pode ser, chegue no Corinthians e seja campeão, porque técnico bom é aquele que traz título pro time. Legal, e olha só, o Caio vai continuar acompanhando os bastidores, toda a negociação, e no Jornal das 18h30 você volta, quem sabe, com novidades, né, Caio? Pois é, a gente vai estar olhando e as novidades a gente traz aí pro Jornal das 18h30, com certeza. Então, continue ligado. Muito obrigado mais uma vez pelas notícias, Caio. Até mais, Kleber. Até mais. Bom, e olha só, vamos mudar de assunto agora, porque uma pesquisa mostra que 64% das crises alérgicas acontecem por causa da mudança de temperatura. E é bom lembrar que a gente mostrou agora há pouco que no feriado o tempo deve mudar. Vamos conferir então essa reportagem. Segundo a pesquisa da multinacional alemã Bayer, a mudança repentina de temperatura é um gatilho para crises e doenças alérgicas de 64% das pessoas que lidam com doenças respiratórias, como rinite, sinusite, asma e bronquite. Entre os sintomas mais comuns estão nariz escorrendo, congestão nasal, coceiras na garganta, nariz e o ouvido. O levantamento foi realizado com 702 pessoas que sofreram com alergias no último ano. 76% delas afirmaram que passaram por uma crise alérgica no último mês. Metade dos entrevistados relataram que as crises acontecem com frequência. E entre as doenças respiratórias, as mais recorrentes são a rinite, com 82%, e a sinusite, com 65%, enquanto a bronquite está com 17% e a asma com 16%. Essas são consideradas mais raras. Os especialistas afirmam que o clima pode desencadear crises alérgicas, assim como locais com poeira, mofo e ácaros, que são agentes que irritam as vias aéreas e contribuem para causar alergias. A pesquisa apontou que 79% dos entrevistados atribuíram ao pó o surgimento dos sintomas, 63% ao mofo e 50% aos ácaros. Além disso, especialistas reforçam a importância de se consultar com profissionais e, assim, buscar o tratamento adequado para amenizar as alergias, principalmente com mudanças bruscas do clima. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.